Oi, gente! Então, essa é a nossa primeira aula e eu escolhi um desenho bem bonito. Fiz aqui um desenho de ameixões, porque eu acho uma das frutas mais lindas. Já até pintei um aqui e agora eu vou gravar todas para vocês observarem cada detalhezinho, tá? Quando vocês forem assistir o vídeo, fazer a aula, tiver com todo o material já e dar início à pintura e tiver alguma dificuldade para o vídeo, e vai lá, torna a fazer e vai tentando até vocês conseguirem, porque não é difícil, é bem fácil fazer ameixões, tá? Eu já até passei um pouquinho de clareador nessa aqui. Observar também que a gente pinta primeiro aquelas que estão atrás. Essa aqui tá atrás dessa aqui que eu tô fazendo, então eu pintei primeiro essa, tá bom? Agora eu vou fazer essa que tá na frente dela e por trás dessas aqui. Passei clareador. Observem que bem aqui tem um tracinho, e onde tem esse tracinho vai ficar mais fundinho, que de dentro desse fundinho vai sair o talinho da ameixa. Aqui, olha, também ela tá em posição diferente e o talinho sai aqui de onde tá mais escurinho, mais profundo, tá bom? Para começar, nós vamos trabalhar com a cor púrpura. Nós vamos preencher essa parte aqui, essa e essa. Essas três partes são mais volumosas. Então, a cor púrpura vai dar volume, porque é a parte mais clara que nós vamos usar aqui nos tons avermelhados. Olha, faz assim. Fez isso. Observem que a gente coloquei aqui e aqui, não coloquei nas bordas. Aí eu venho com a cor uva ou vinho. Eu prefiro uva, acho mais bonito. Vou colocar nessa parte de cima, de lá. A tinta fica nessa parte de cima do pincel. Isso é muito importante, pessoal. Se vocês forem pintar e virar o pincel assim, não vai ficar certinho aqui o contorninho, viu? Então, é necessário que observem bem isso. Na hora que eu vou fazer este contorno, a tinta tem que estar para lá, ou seja, na parte de cima do pincel. Aperta bem o pincel e vai puxando a tinta uva para envolver aqui com a cor púrpura. Deixa eu pegar um pouquinho mais, que acabou da tampinha. Eu fiz um desenho grande para vocês terem mais facilidade de aprender e observar mais os detalhes. Olha. Aqui pode deixar um pedacinho para separação e você não se perder depois, tá? Aqui continua com a cor uva. Dá uma limpadinha de vez em quando no pincel. Agora nós vamos usar aqui na parte de baixo a cor berinjela. Ela é bem escura e continua no mesmo tom, dá segmento. Então, como ela é bem para a sombra dessas frutas assim mais escuras, como ameixa, olha, vai precisar também depois de um pouquinho de preto para aprofundar um pouquinho mais. Olha, aqui embaixo eu tô usando a cor berinjela. O meu pincel é o 14, mas vocês podem usar o pincel número 10. Tem um gatinho miando aqui embaixo, querendo o colinho da mãe dela. Uma gatinha. Olha, aqui nesse fundinho eu vou usar a cor berinjela também, ó.
com o desenho mais o guia de cores, nossa, vocês vão conseguir tranquilo. Faz o contorninho certinho com um pincel menor. Aqui eu vou completar com um pouquinho mais de púrpura. Essas cores, elas ficam um pouquinho fosca, a gente vai pintando e elas vão ficando um pouquinho fosca. E a gente vai retocando para não ficar tanto. Mas a ameixa, ela já é um pouco fosca também. Olha, já dá pra ver onde vai sair o talinho dela, que é aqui. Olha, aqui tem as duas partezinhas de frente. Essa aqui tá de ladinho. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho vivo aqui pra dar mais uma graça, assim, ó, com batidinhas. Batidinhas. Aqui um pouquinho também, ó, batidinhas, pessoal. Nada de ficar esfregando muito o pincel. E agora aqui no meu pincel eu tenho a cor azul caribe, tem que ser ele. Vou fazer a divisão aqui, ó, certinho. E vou dar batidinhas também, vira o pincel, fica dando batidinhas, olha. Dá um efeito maravilhoso. Viu só? Um pouquinho mais nessas, vão secando e a gente vai retocando, fazendo mais. Que fica muito mais bonito. Sem alisar, batidinhas. Faz aqui nesse meinho também, ó. Sem medo. Se errar, o tecido é teu. E é errando que a gente consegue acertar. Aprender, né? Olha, eu tenho outra ameixa prontinha, mas ainda falta um pouquinho de branco aqui nessa parte, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Passa a pontinha do dedo, dá uma espalhadinha assim, olha. Esse aqui é pra dar mais volume, mais brilho. Tá, aqui nessa aqui tá faltando um pouquinho de brilho. E aqui nós vamos colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu espalhar um pouquinho mais aqui. Acho que ficou muito. É isso aí. Agora vamos fazer outra. Lavar o pincel. E vamos fazer essa, depois esta, aqui em cima, por último, esta. Que ela tá bem mais na frente, tá? Vamos colocar clareador. Pode ser diluente também, que vocês tiverem aí para amaciar um pouquinho, para melhorar a pintura. Facilita bastante. Passei o clareador. Agora eu vou passar a púrpura aqui, porque tá aqui o tracinho da sombra, né? Um pouco aqui e um pouquinho aqui. Púrpura. Agora eu vou colocar um pouco de uva. Eu vou colocar a púrpura aqui para poder separar da outra, que fica mais fácil, olha. Não tem problema. Que aí sobressai melhor.
Aí aqui, nessa parte bem aqui, eu vou colocar o berinjela para fazer a sombra melhor. Aqui tinha um tracinho, que é para colocar um pouquinho do berinjela também, para poder dividir. Aí. Vou pegar um pouquinho de preto. Nessa aqui, olha, eu já coloquei um pouquinho de preto também. E aqui nesse fundinho tem que ter, ó. Com cuidado, bota com um pincelzinho menor. Mas tem que ter, que é pra dar aquela profundidade que precisava, olha só. Aqui atrás, aqui entre uma e outra também, eu vou colocar mais, que é pra dar aquela profundidade que precisa. Pronto. Aí nessa também, olha, eu vou colocar também um pouquinho de preto aqui, nessa parte que tá dentro da tigela. Tem que ficar bem escurinho desse lado aqui. Aqui eu coloco mais um pouquinho da cor berinjela. E aqui eu vou botar um pouquinho de vermelho, fazendo aquelas batidinhas também, ó. Vocês veem que enquanto não coloca a cor azul Caribe, não tem muita graça, né? Então vamos colocar. Ó, aqui. De batidinhas. Deixa chegar um pouquinho lá no vermelho. Não tem problema. Vamos fazer aqui um contorno. Bem aqui precisa também de um pouquinho mais. Olha aí, 3. Um pouquinho de branco bem aqui para dar aquela luz com aquele brilhinho que nós precisamos colocar nas nossas pinturas, para elas ficarem mais reais. Certo, agora nós vamos fazer essa aqui. Observem que tem de várias posições, tá? Então, vamos lá. Limpar o pincel. Passar clareador. Colocar o púrpura aqui no meio. Nessa parte de lá pra cá, a cor uva. Não esquecer que a tinta tem que ficar aqui na partezinha de cima do pincel. Cuidar bem dos pincéis, porque um pincel ruim, áspero, você não consegue um bom efeito
na sua pintura. Então vamos cuidar dos pincéis, colocar amaciante, de vez em quando coloca essa partezinha aqui, ó, dentro de um potinho com amaciante, deixa ficar de um dia para o outro, que vai deixar os pelinhos bem hidratadinho, muito mais gostoso de pintar. A gente já encontra pincelzinho podado no mercado, já cortadinho. Quem não souber cortar, faz isso, compra um pincel já cortadinho. Em casa dá mais uma lixadinha, olha essa lixinha aqui, é daquela lixa de parede. Não precisa ser muito grossa, aí você lixa o pincelzinho que ele vai ficando macinho. Aí você já vai ficar com dó quando o pincel já estiver quase acabando, porque ele vai gastando. Aqui nós vamos colocar o berinjela. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui na minha tampinha. Olha aqui. Porque daqui pra baixo é a tigela, né? Então, é aqui. Aqui na cidade tem umas pessoas que andam de moto que parece que quer se arrebentar. É triste. Tá dando pra ouvir os barulhos longe. Olha, quando a gente vai fazendo, tem cantinho que fica essas falhinhas e a gente vem fazendo e depois vai completando. Tem que completar, não pode deixar esses buraquinhos aqui não. Ó, viu? Essa aqui ela vai ficar assim um pouco mais escurinha, ela não vai aparecer o fundinho do talinho, né, do cabinho. Então, não precisa muita coisa. Tem sombra, porque ela tá aqui dentro, então eu vou colocar berinjela e depois vou colocar mais um pouquinho de preto também para poder sobressair mais, ó. Aqui nesse cantinho tem que ter preto. Pouquinho de vermelho aqui nessa partinha, só umas batidinhas assim. Aqui aparece só uma bandinha dela, né? Mas tem que ter também o caribezinho por aqui, ó, umas batidinhas de caribe. Esse caribe aqui é que faz a fruta ficar show de bola. Gostoso, hein, gente? Fazer, olha aí. Mais uma prontinha. Agora essa, porque tá por baixo dessa. Vamos fazer essa aqui. Vamos passar clareador. Lavar o pincel, porque tá sujo de preto. Passar clareador. Não tô mostrando material assim, nada, porque eu quero focar mesmo na pintura, no desenho, para vocês pegarem cada detalhezinho, tá? E as cores que eu tô usando, vocês vão anotar tudinho, porque eu vou passar a lista. Então, não precisa estar mostrando tampinha de um, de outro e tarará. O que importa aqui é a nossa pintura. O que nós vamos passar primeiro? O púrpura. Nessa parte e aqui, ó. Eu deixo para passar o vermelho e o azul por último, porque tem que ser nessa sequência. Porque se eu colocar o vermelho aqui e vier com berinjela, a cor uva, não vai ficar legal em cima do vermelho, tá bom? Eles ficam bem aqui com o púrpura, porque é quase mesmo tom, só vai aprofundando mais. Aqui nessa e nessa já tem o preto, e depois ainda vou colocar o azul caribe, então não tem problema. Ó. Depois eu preenchi as falhazinhas que vão ficando.
e arrumando todo o desenho para ficar bem bonito. Quero todo mundo virando pintora e pintor. Gente, é uma atividade deliciosa. Quando eu me aposentar, eu quero apenas pintar e passear também, lógico. Coloquei, ela tá mais exposta aqui, assim na frente, né? Eu coloquei um pouco de uva aqui nessa parte também, mas eu vou colocar o berinjela. Ó, nesse cantinho aqui, puxando pra cá, eu vou colocar a berinjela. Ó. Um dia nós vamos pintar berinjela com essa cor, pra vocês verem que coisa maravilhosa. Ó, já fiz sombra, né? Aqui. Olha só, eu vou pegar um pincel menor e colocar aqui no fundinho, ó. E dar uma puxadinha pra lá, assim. Essa aqui tá mais ou menos na posição dessa. Tem um pouquinho de preto aqui também pra ficar mais fundinho, fundinho aparecer melhor, né? Isso. Aqui embaixo também eu coloco um pouquinho de preto. Olha só, preto, para dar mais profundidade a essa sombra. Limpar o pincel, que agora eu vou colocar o vermelho. Vermelho vivo. Aqui, ó, dando batidinhas. Limpa o pincel. Fiz isso. Agora é a hora do azul caribe. Lavo o pincel novamente. Não pode colocar o azul caribe com o pincel sujo do vermelhão. Agora, vamos colocar aqui assim, ó. Batidinhas. Um pouquinho aqui, só pra sobressair. Fazer certinho. Aqui. Ó, só um pincel meio sujinho do Caribe, só pra colocar uma por cima da outra. Nessa partezinha aqui também eu vou dar umas batidinhas com ele, ó, com o Caribe. Deito o pincel assim um pouquinho, para tirar alguns excessos. E pronto, essa também já está pronta. Agora nós vamos para a última. Lavar o pincel. Vamos passar clareador. Essa aqui tá de frente, o fundinho dela tá aqui, ó. Passar clareador.
Passei o clareador. Agora eu vou colocar o púrpura nessa região aqui, porque aqui é aquela parte escurinha, aqui, ó. Então, vamos fazer isto e isto. Passei o púrpura. Aqui tá faltando colocar brilho, luz, essas coisas que eu não coloquei ainda, ó. Deixa eu dar uma arrumada nessa aqui, que eu não gostei muito dessa luz, né? Agora eu gostei mais. Coloquei púrpura nessa região e agora eu vou colocar a cor uva. Olha a direção do pincel e a tinta uva na parte de cima do pincel, e eu aperto bem com a tinta pra lá e vou puxar pra cá e deixar esse contorninho cheinho, que é pra fazer o acabamentinho, ó. Viu só? Aí depois eu posso até virar o pincel aqui e fazer aquelas batidinhas pra ela ficar com esses efeitinhos assim meio empoado. Mais um pouquinho aqui, ó. Berinjela aqui no meio. Aí eu vou fazer isto aqui, porque esse pedacinho tem que ficar fundinho. Mais um pouquinho de uva aqui. Mais um pouquinho de púrpura também aqui. Vamos colocar um pouco de berinjela aqui nessa parte de baixo, puxando assim para dar mais sombra aqui dentro. Essa aqui já tá, eu já enchi ela inteirinha, coloquei berinjelas, eu ainda não coloquei o preto e nem o azul caribe, o vermelho, as outras cores, esses detalhes que eu coloco por último. Agora eu vou colocar o vermelho vivo, aqui, ó, dando umas batidinhas por aqui. Que tem hora que a gente não consegue o ângulo direito e acaba cobrindo alguns detalhes com a mão. Mas aqui tá bem próximo, dá pra ver direitinho. Batidinhas. Aqui a gente consegue ver até o brilho da tinta. Coloquei o vermelho, agora eu venho com o azul caribe, fazendo aqueles detalhes. Vou colocar aqui. Ó, pode virar o pincel e a tinta que tá aqui no pincel, olha, já vai deixando um efeito bem legal, entrando aqui no vermelho. Um pouquinho aqui desse lado também. Só para poder sobrepor. Aqui nesse cantinho, nesse fundinho, ainda falta colocar um pouquinho de preto. Olha, aqui assim. Só para aprofundar um pouquinho mais essa sombrinha aqui.
Aqui é o lugar do talinho, aqui também, aqui, nessa também. Vou colocar um pouquinho de azul caribe aqui nessa partezinha também, vai ficar melhor. Todas já estão com os detalhes, só falta colocar o brilho, um pouquinho de branco, só um minutinho. Aqui, ó, dá umas batidinhas assim, com o dedinho mesmo. E pronto. Peraí, um brilhozinho bem aqui, tem que ter, bem no meio desse. Tem que ter um pinguinho só branquinho, ó. Certo? Então, essas aí estão prontas, já com sombra, volume, luz e tudo mais. Agora, nós vamos partir para a tigela e depois vamos fazer as outras duas que estão aqui na lateral. Agora, nós vamos fazer a tigela, tá? Nós vamos fazer uma tigela daquelas esmaltadas, branquinha, mas com sombras. Eu já coloquei clareador e aqui no meio eu enchi de branco. Vocês observem que pra cá eu fui deixando um pouquinho mais claro, mas eu vou colocar um pouco mais de branco. Só adiantei um pouco aqui. Olha, vamos levando a do meio pra aqui, pro lado, para as laterais. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de azul bebê deste lado. Azul bebê. Pra não fazer muito forte, mas depois eu vou colocar um pouquinho de preto também. Azul bebê. Tem lugar que tem 2 risquinhos, é que eu fiz o risco à mão, e aí a gente vai calculando e vai desenhando devagarinho. Mas aí vocês vão ter o desenho para imprimir e fazer com o carbono, colocar com o carbono. Vai envolvendo, deixa o azul bebê entrar aqui no branco. Essas ameixas vão ser pintadas por último, porque elas estão na frente. Essa aqui tá na frente da tigelinha, tá? E aí ela tem que ser por último. Então, nós vamos pintar primeiro a tigelinha. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de preto com branco no pincel. Não pode... Olha, eu misturei um pouquinho de preto com branco. Vai ficar bem melhor. E nós vamos escurecer um pouquinho mais pra cá. Desse lado aqui mais ainda, tem que ficar mais escuro, olha. E aí nós vamos fazer esse tracinho, esse contorninho, e vai envolvendo aqui pra ele ir entrando
com toda a suavidade aqui na parte mais clara. E quando encontra com esse azul bebê, ele fica um cinza mais bonito. Vou lá e sujo meu pincel com um pouquinho de branco, mais preto, olha. E aí, vou escurecendo um pouquinho mais pra cá. Agora nós vamos pro outro lado também. Esse lado aqui ele vai ficar um pouquinho mais escuro, deixa eu ver se tá dando pra pegar. Deu. Aqui. E aí aqui também. Envolve. Olha só. Vai envolvendo. Se vocês não quiserem misturar um pouquinho de preto com branco, pega aquela cor cinza chumbo e usa aqui que dá certinho, cinza chumbo. Aqui tem que ficar mais escurinho. Aí, ó. Envolve. Daí vem com o pincel meio sujinho, sujando tudo aqui pra não ficar muito branco, ó. Porque depois vai ter mais branco pra fazer a luz. Aqui, nessa beirinha aqui, vai ser preto, preto puro. Então, para fazer isso, nós procuramos um pincel menor, com mais segurança. Olha só. Coloca só de um lado e vem com ele para a parte de cima, fazendo o contorninho. Fazendo o contorninho com a tinta pro lado de lá das ameixas. É o becinho da tigela. Agora, nós vamos limpar o pincel, porque não pode ir muito carregado, e pegar do lado contrário. Antes eu tava com a tinta pro lado de lá, né? Olha só. Agora eu vou virar o pincel e a tinta vem pra parte de baixo, pra fazer o acabamento certinho. Olha só que bonito que tá ficando o nosso arranjo. Olha. Então, eu já tenho minha tigelinha quase pronta. E aqui o lado de cima também, aqui, viradinho, tudo certinho. Ó. Depois ainda vou colocar um brilhozinho aí que vai deixar mais bonita. Como é uma tigelinha esmaltada, nós vamos colocar aqui um brilho, uma luz, aqui, ó,
Quando secar fica até melhor, gente, mas é só pra já sentir que não vai ficar muito de uma cor só. Quando secar vai ficar melhor. Eu vou deixar pra colocar quando tiver mais sequinho. Não apareceu quase. Misturou do mesmo jeito. Mas eu quero mostrar outra coisa pra vocês, que é os descascadinhos da tigelinha esmaltada. É bem fácil de fazer. Ó, é só fazer assim com a tinta preta, o pincel e a tinta preta, um pouquinho mais. Quando tá seca fica melhor, mas é só colocar um pouquinho mais de tinta. Eu já fiz uma peladurinha aqui. Vou fazer uma aqui assim também. Não vou fazer mais porque a gente tem que colocar o brilho nela. Aí senão não vai ficar espaço. Aqui também a gente coloca assim uns brilhozinhos. Ó. Aí depois a gente coloca mais. Fiz a tigela, só falta fazer o brilho, mas eu vou esperar secar um pouquinho mais para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas assim já tá bem bonita, né? E aí nós vamos continuar fazendo as outras ameixas. Deixa eu puxar aqui o tecidinho mais pra cá um pouquinho. Pronto, que é pra vocês assistirem novamente, acompanhar a pintura das ameixas. Vamos passar o clareador. Pintar primeiro essa aqui que tá por trás. Então, vamos passar clareador. Já trouxe até a tampinha para ficar mais perto. Sabe o que eu quero que você faz? Filma um pouquinho aqui com o celular também, para eu colocar lá no Facebook. Eu vou pintar essa aqui. Eu não coloquei nem um tracinho aqui nela, mas eu vou pegar o lápis e vou fazer, porque ela tá inteira. Vou fazer isso aqui. Passei clareador. Agora eu vou colocar púrpura aqui no meio. Aqui também um pouquinho. Agora eu vou colocar uva. Coloquei uva. Agora eu vou colocar aqui embaixo, como ela tá mais escondida, olha, ela tá por trás dessa. Essa parte aqui tem que ficar muito escura, bem mais escura, olha só. Aí eu coloco berinjela e depois ainda coloco o preto. Aqui no fundinho tem que ter um pouquinho de preto, olha, envolve, põe com um pincel bem pequenininho para não exagerar. O preto a gente corre risco de fazer loucura, é muito forte. Mas olha, vocês estão vendo como é bem fácil fazer? Se não conseguir o mesmo efeito que eu, mas com certeza na segunda, na terceira, vai tentando que vai conseguir sim. Mas é muito bonito fazer um arranjo de ameixões para um pano de prato. Aqui na bordinha é só colocar um crochêzinho branco, tem que ser um crochê, gente. O tecidinho fica bonito, mas o crochê muito mais, valoriza muito mais, tá? E pode ser um crochê na cor uva, compra a linha de crochê uva. Fica muito bonito. Olha, tem alguma coisinha bem aqui, mas não tem problema não. Acho que foi alguma coisa que secou aí. O clareador mesmo, eu acho. Mais um pouquinho de púrpura aqui. Agora eu vou colocar o vermelho. As batidinhas vermelhas. Umas batidinhas aqui também, ó. Pronto.
E aí, como eu falei, deixa eu pegar aqui a tinta preta pra fazer a sombra maior, porque ela tá por trás dessa, bem por trás mesmo. Preto. Agora a sombra ficou maior. Deixa eu pôr um pouquinho aqui também. A gente tem que observar bastante onde colocar essas sombras. É só observar aqui atrás de cada uma aqui, olha. Eu fui sombreando, colocando mais escuro. Onde eu vi que precisava de preto, eu coloquei preto. Então, são esses detalhes que fazem a diferença, que faz a pintura ficar bem mais bonita. Eu vou deixar essa aqui para colocar o azul caribe quando for colocar dessa. Agora eu vou passar clareador nessa aqui. Vou até usar o pincel maior para ser mais rápido. É como eu falei no começo do vídeo, onde vocês forem tendo dificuldade, olha, onde vocês forem tendo dificuldade, vai parando o vídeo e vai assistindo novamente cada detalhezinho. Agora nós vamos fazer a outra. Primeiro a gente coloca a púrpura. Essa aqui tá bem virada, então ela não tem muito esses detalhes aí, que parece um bumbumzinho. Ela vai ser bem mais fácil de fazer. Ela tá deitadinha assim de lado. Então, colocar a púrpura aqui, bastante, uma quantidade bem generosa, olha. Aí vem com a cor uva. Ainda tô na cor uva. Aí vou trazendo pra cá, pra ele ir misturando, entrando devagarinho aqui, ó, na cor púrpura. Aqui também eu vou colocar um pouquinho da cor uva, só pra fazer assim um pequenininho detalhe, um detalhezinho bem pequenininho que tem aqui. Então, agora eu vou colocar sombra, mais sombra. Por enquanto tá só. Eu vou precisar de berinjela para fazer a sombra mais escura, de berinjela e de preto. Berinjela. Nesse movimento aqui. Um pouquinho aqui também. Agora eu vou colocar o vermelho. Aí foi um pedaço de tinta, então. Um pouco de vermelho. É vermelho vivo, dando batidinhas. Ó.
colocar um pouquinho mais aqui de berinjela, vai ficar mais divididinho aqui. Certo. Melhorar aqui o acabamento. Isso. E agora eu vou botar um pouquinho de preto aqui também, ó. Tem que ter esse preto em tudo. E dá um efeito de profundidade, de sombra maravilhoso. Deixa eu fazer aqui um pouquinho. Isso. Agora eu vou pegar um outro pincel maior, que elas são bem grandes. E é a vez do azul Caribe. Nossa, acho que eu peguei um pincel muito grande para aquele lá, não dá. Aqui dá, para essa aqui dá. Ó, vai fazendo batidinhas. Agora tá tendo um show de rock ali também. A cidade final de semana é bem animada, mas eu só posso gravar vídeo final de semana, então vai ser com barulho de moto, de rock, de tudo. O importante é dar pra ouvir e dar pra ver, pra gente pintar, né, gente? Pronto, aqui. Agora deixa eu pegar um pincelzinho menor pra poder fazer essa outra aqui. Ó, põe aqui na parte de cima e dá umas pinceladinhas. Vocês vão conseguir porque tem esse aqui para vocês olharem o vídeo, então não vão se perder. É mais difícil quando não tem nada pra gente ver, como eu tô fazendo aqui sem estar olhando pra nenhuma. Eu devo ter visto alguma coisa assim lá pela internet, algum desenho com ameixas e tigela. Aí eu memorizo logo, acabo fazendo, tá? Olha, eu quero mais por aqui. Ó, mais azul Caribe. Aqui também. Agora nós vamos colocar o brilho. Peguei muita tinta. Vou colocar aqui, nessa direção, aqui também. Pra dar continuidade dessa luz que tá vindo de lá pra cá. Eu vou dar umas batidinhas, tirando a metade no paninho que tá aqui na minha mão. Aqui também, ó, batidinhas. E muito legal, gente. Tá muito bonito. Eu tô gostando. Espero que vocês estejam também. Se vocês não conseguirem fazer o último pinguinho com o dedo, faz com o cabinho do pincel que fica show, ó. É porque esse que eu fiz embaixo com o dedinho foi a luz. E esse último que eu boto aqui, ó, é o pinguinho, tá? É o brilho. O brilho. Deixa eu lavar o pincel. Deixa eu ver se já dá pra colocar. Tem que secar um pouquinho mais. Então, aqui. Deixa eu lavar meu pincel. Gente, eu tenho um ameixão na frente de uma tigela e essa tigela é esmaltada. É claro que ela tem um brilho e com certeza
iria pegar um reflexo do ameixão aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de uva e vou colocar aqui. Só para refletir. E aqui nessa parte aqui também eu tenho que escurecer mais, porque ela tá muito aqui pra trás, tá muito escondidinho, não tá muito exposta. Eu tenho que escurecer um pouquinho mais, com o preto mesmo. Aqui no meinho desse preto, eu tô fazendo uns risquinhos para dar volume e fazer o formato da viradinha do berço. A gente fala o berço da tigela, a boca da tigela, sei lá, qualquer coisa assim. Vocês entenderam? Ó. Aí vai ter lugar que o brilho vai ser mais forte, como por exemplo aqui, ó, nessa direção, aqui também, que é a gente dá uns pinguinhos assim, pra ficar bem bonito. E tá bonito, né? Aqui, nessa partezinha também eu vou escurecer um pouquinho mais, dar mais uma envelhecidinha. Aqui eu não preciso me preocupar. Aqui eu posso escurecer também um pouquinho mais, não importa. E aí a gente vai dando forma até chegar naquilo que a gente quer. E aí vai ficar faltando a parte da mesa, né? Aqui tem uma mesa, aqui tem a lateral da mesa, aí eu vou fazer como se fosse uma madeira. Continuando nossa aula especial. Olha que ameixões lindos. Então, vocês vão fazer exatamente assim, com o passo a passo, com cada explicação que já foi dada aqui. Se vocês ficarem repetindo o vídeo, pegando cada detalhezinho, vocês vão conseguir fazer sim, assim, bem bonito, tá? Olha, aqui todos os ameixões prontos. A tigela foi pintada nessa parte aqui, olha, eu não sei se vocês lembram, eu fiz certinho aqui. Depois peguei esse pincel, que parece uma vassourinha, o pituá, e envolvi assim, tá? Porque é uma tigela esmaltada, então não precisa ficar como se fosse um espelho, refletindo. É só pra ficar meio, mostrando uma sombra, tá? Aí é só um pouquinho da cor uva em cima do branco, já dá esse efeito, fica assim, meio roxo. Agora eu vou virar aqui o Eucatex pra mostrar o que vamos fazer agora. Deixa eu ver, olha. Ela tá sobre uma mesa e aparece apenas um pedaço da mesa.
nós vamos fazer primeiro um fundo. Esse fundo vai ser nas tonalidades da cor madeira, que pode ser tanto uma madeira clarinha ou uma madeira mais escurinha. Vamos optar pela mais clarinha, tá? E depois nós vamos fazer essa sombra, é a sombra da tigela. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou passar clareador por aqui, ó. Aqui também tem uma sombra da fruta. Vou passar clareador, eu misturei bastante com água, clareador com água. Pode fazer metade clareador, metade água e vim passando com este pincel. Eu vou trazer até aqui embaixo do paninho. Eu vou fazer uma superfície que pegue até aqui a bainha do paninho. Não tem problema que pegue o pincel molhadinho de clareador aqui em cima da ameixa, porque ela já tá sequinha mesmo. Eita, terapia gostosa que é pintar. Tem coisa mais gostosa, principalmente quando a gente tá fazendo as coisas e se realizando. E quando não tá se realizando, tem que insistir até conseguir. Eu vou aproveitar esse restinho de clareador que tá aqui. Vou colocar marrom, e aqui eu vou usar marrom. Marrom. Aqui tem bastante branco. Um pouquinho de branco. E vou misturar aqui tudo, ó. Marrom com branco. E mais o clareador, ó. Fica assim, mais ou menos um tom de pele, só que mais escuro, tá? Ó. Agora, eu vou pegar aqui o risquinho certinho, ó, tem que ir certinho. E vou encher toda essa região aqui nessa tonalidade. Vou deixando aqui em volta da sombra, pra eu não me perder depois. Aqui vai estar lá no risco, e aí vocês vão ter que acompanhar tudo certinho. Aqui também tem a sombra do almeixão. Deixa eu pegar o pituar. Aqui já é com esse pincelzinho, por causa dos cantinhos, né? Agora sim. Tudo tem que ter paciência, porque tem detalhezinho, tem cantinho que tem que encher, ó. Não vale a pena o resultado. Parece que vai chover um pouquinho.
quando for fazer esses risquinhos que tem que ficar certinho, a pintura em tecido tem uma vantagem muito grande, gente. Que a gente pode colocar o braço aqui, o pulso, olha, para poder trabalhar. E aí, quando a gente vai pintar, não fica aquele peso do braço que nem na tela, que a gente tem que ficar com o braço assim levantado e trabalhando. Isso cansa tanto, por isso que a pintura em tela é mais cara. Pronto, aí eu fiz aqui a madeira num tom amadeirado. Eu misturei marrom com branco para chegar a essa tonalidade. Pode ser mais claro, pode ser um pouquinho mais escuro, tá? Mas o mais claro fica mais bonito, porque senão vai fechar muito, tá? A fruta ela já é escura, aí vai fazer uma mesa muito escura, aí fica feio. Aí aqui a sombra eu vou colocar o marrom puro. Lavo o pincel porque tem um pouco de branco nele. Deixa eu lavar. E aqui a sombra eu vou colocar marrom puro, ó, a sombra da tigela. Tem que estar, sim, exatamente no tom. Por que que eu misturei? Eu poderia ter usado uma outra cor, mas a certeza de que o marrom continua aqui na madeira e o branco, a mistura deles dois é o marrom mais claro, né? Então, tá certinho. Por isso que a gente faz essa mistura. Aqui mais pertinho da tigela eu vou colocar um pouquinho de preto. Pra ficar mais escuro, né? Porque tá bem próximo. Sempre aqui tem que ficar um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais. Aqui tem que deixar mais retinho, não pode arredondar. A mesma coisa aqui na frutinha também. Um pouquinho de preto aqui, olha, pra ficar mais escuro. Certo. Agora nós vamos fazer aquelas manchinhas que tem na madeira. Usando o próprio marrom, olha, eu faço uma bolinha, não é bem uma bolinha, ela tem que ficar meio compridinha assim. Faço uma aqui, bem oval mesmo.
Meu telhado tá estralando porque o sol tá esquentando aqui. Fazendo isto. Agora o segredinho. Todo mundo tem dificuldade, quase todo mundo tem dificuldade. Não é muito, a gente acha que é muito difícil, mas não é, é bem fácil. Vamos pegar a tinta só de um ladinho do pincel, tá? Só de um ladinho, ainda limpa assim, ó, com o dedo. Então, aí nós vamos fazer um risquinho. Esse risquinho vem... Ó, deixa eu colocar que não tá pegando direito. Bem aqui. Olha, um risquinho que vai passar aqui por cima dele. Então, vem aqui na direção dele. Quando estiver aproximando, faz isto. E aí, depois que passou da bolinha... Desce também e vai lá. Pode ir até o fim, levando assim mais ou menos, ó. Agora aqui embaixo também. Espera aí. A tinta nessa parte vira, aí faz isto aqui, quando chegou aqui embaixo. É como se estivesse contornando, só que meio separadinho. Aí vai levando assim o pincel com a sobrinha de tinta até onde der. Bem aqui nessa parte quase não apareceu tinta, então vou levar mais um pouquinho, ó. Aí eu tô me aproximando dessa outra manchinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, curvando. E aí continua, vai até onde der. Tá dando pra entender, né? Aí vem aqui também, desce e vai fazendo assim. Vamos continuar. Eu parei um pouquinho, peguei o lápis para fazer por onde eu vou passar para vocês, para não ficar muito difícil. E no desenho eu vou fazer esses traços para não ficar difícil para vocês, tá? Olha, aqui eu vou continuar fazendo mais risquinhos. Nessa parte aqui eu clareei um pouquinho mais a tinta, para não ficar muito exagerado. Fazer mais um aqui, ó. Já tá dando pra ver que tá imitando a madeira, tá? Não precisa encher muito desses olhos aqui, que eu chamo logo olho da madeira. Deixa eu continuar aqui, ó. Esses risquinhos vai ter lá no desenho pra vocês acompanharem tudo certinho. E aí esses risquinhos aqui vão ficando cada vez mais retos. Mas também não tem problema se sair de linha. O importante é imitar a madeira. Quando vocês estiverem fazendo aí, com certeza vai percebendo que vai ficando parecido. Então, para não ficar muito carregado o vídeo, para também não ocupar muito espaço, não demorar muito, eu fiz essa parte aqui, deixei esse aqui para fazer explicando para vocês. Ó, as bolinhas são feitas com marrom, aqui,
E a gente vai fazer, para fazer esse nozinho da madeira que a gente sempre tem curiosidade em fazer, né? Olha, eu começo um risco, vamos começar daqui. A tinta tá na parte de cima do pincel, aí eu tô me aproximando aqui dessa bolinha. Aqui eu vou subir assim, olha. Passou um pouquinho, eu já desço e vou lá, reto, tá? Agora aqui embaixo, ó, a tinta na parte de cima do pincel, eu vou virar o pincel, vou novamente daqui, ó. Aqui eu faço isso. Aqui eu posso botar mais risquinho, só se eu for continuar aqui, eu ainda coloco meio onduladinho. Mas aí eu vou fazendo ele ficando reto até uma certa distância. Só aqui próximo que tem que ficar arredondadinho, certo? Ó, faz isso aqui, ó, como eu fiz, de um lado, depois vem pra baixo, faz, e depois você pode continuar fazendo o risquinho com o tom marrom. E se por acaso vocês não conseguirem fazer assim como eu fiz, imitando madeira, vocês podem fazer simplesmente um chão, mas tem que fazer essa sombra aqui, tá bom? Aí fazer um chãozinho levezinho, que aí já fica bem bonito o arranjo de vocês. Olha. E aí tá pronto o nosso trabalho, espero que vocês consigam fazer a aula direitinho. Se não conseguir, fala comigo lá no WhatsApp, qualquer dúvida que a gente conversa lá. Deixa eu encher aqui a parte que ficou claro, pra deixar tudo arrumadinho.